Do Grupo Parlamentar do Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados. A razão pela qual o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e anterior Ministro da Defesa está aqui hoje é uma e apenas uma: o desprestígio enorme que causou às Forças Armadas, às nossas Forças Armadas portuguesas, após um escândalo terrível que abalou os alicerces desta fundação e os alicerces das Forças Armadas portuguesas. No passado dia 6 de dezembro, uma operação da Polícia Judiciária, levada a cabo em vários pontos do país, culminou com a detenção de vários responsáveis, entre eles o anterior Diretor de Recursos da Defesa, Alberto Coelho. Nesta mesma Câmara onde estamos hoje, nesta mesma casa onde estamos hoje, o Ministro João Cravinho foi questionado sobre os mais que evidentes e as mais que evidentes suspeitas de irregularidade, as mais do que evidentes suspeitas de desvio e as mais do que evidentes suspeitas de má gestão, para que este homem, Alberto Coelho, fosse mantido no seu lugar ou nomeado para outro lugar com dinheiro público. A tudo isto o Ministro fingiu que não viu ou não quis ver e manteve a confiança, quando já o Tribunal de Contas, quando já as auditorias da própria Defesa, alguns deles homens que tinham sido escolhidos para concursos públicos em júris onde Alberto Coelho estava presente, este Ministro que aqui temos manteve a confiança inabalável neste homem. Obras no Hospital Militar que custaram o triplo do que deviam, de 700 mil para 3 milhões, em algo que o Ministro da República achou que não devia ver, ou que não quis ver, ou que entendeu que não o devia fazer. Contratos mantidos como confidenciais, sem nenhum segredo militar ou sem nenhum segredo de Estado. Relatórios e perícias enviadas ao Ministério Público 6 meses depois de serem conhecidos e enviados a outras entidades. Hoje, o Sr. Ministro que aqui está não tem que responder só perante este Parlamento, tem que responder perante os portugueses. Como é possível que uma obra de 200 mil tenha passado para 3 milhões para receber doentes assintomáticos ou ligeiros da Covid-19? Tudo neste dossiê, como noutros que hoje apresentaremos, tudo cheirava a suspeita, aparentava suspeita e, de uma forma ou de outra, encenava a suspeita que a Polícia Judiciária viria a confirmar. É verdade, senhores deputados e senhoras deputadas, nenhum destes homens até ao dia de hoje, ou mulheres, estão condenados pela Justiça e este senhor Ministro não está, tanto quanto sabemos, no alvo desta operação. Mas foi o Ministro João Cravinho que, contra todas as evidências, contra as inúmeras questões da oposição, contra as consecutivas chamadas de atenção deste Parlamento, decidiu manter confiança em homens que sabia, porque não podia desconhecer, porque eram muitos os relatórios, que não podia manter neles a sua confiança. Hoje vamos sabendo a conta-gotas de um circuito e de um esquema montado dentro da Direção-Geral de Recursos da Defesa de milhões e milhões de euros, todos eles com o beneplácito ou a cumplicidade de João Cravinho. João Cravinho é hoje Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas antes de sair nomeou este mesmo homem para uma outra empresa na área da defesa, quando já se sabia que a sua gestão não era outra senão a de acumular prejuízos, desvios e verbas pouco claras, mesmo à luz do Tribunal de Contas. O que temos hoje aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é um caso típico de como o poder se protege a ele próprio e de como, em muitas circunstâncias, é difícil, num Estado de Direito Democrático, que um Ministro seja chamado à responsabilidade. Mas o Chega não queria deixar de que este debate de hoje fosse essa possibilidade ao Ministro João Cravinho, que evitou, que fugiu a dar esclarecimentos, os possa dar aqui hoje. Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Ministro, dirijo-me a si pessoalmente, para lhe perguntar, e que esta Câmara gostaria de saber, se é hoje que vai responder aos portugueses sobre isto. Quando é que teve conhecimento da derrapagem financeira das obras do Hospital Militar de Belém? Deu ou não autorização a que estas obras fossem triplicadas no seu valor?
e disse a elas, e disse às obras, e disse a quem tinha responsabilidade para avançar, e cito, a todo o gás. É ou não verdade, Sr. Ministro, que quando já conhecia os resultados da auditoria, considerou Alberto Coelho idóneo, homem certo, para nomear para a ETI, uma empresa na área da defesa, no âmbito de dinheiros públicos? E a pergunta que os portugueses colocam é: porque é que alguém que não tinha competência ou idoneidade para ser diretor-geral pode ser nomeado como administrador de uma empresa na área da defesa? É ou não verdade, Sr. Ministro, que o secretário de Estado, Jorge Seguro Sanches, esteve contra esta nomeação, alertou dos riscos desta nomeação, alertou dos riscos das irregularidades do Tribunal de Contas e alertou para o enorme problema que se avizinhava, tudo fazendo o seu Ministro que não ouvisse e tudo fazendo o seu Ministro que não via? Sr. Ministro, porquê é que demorou 6 meses a enviar o relatório à Procuradoria-Geral da República? Estas são as questões centrais que nós esperamos que hoje, nesta Câmara, que é a Casa da Democracia, venha dar esses esclarecimentos. O que aconteceu na área da defesa é grave demais. O que aconteceu na área das nossas Forças Armadas, colocando em causa o seu prestígio e idoneidade, é grave demais. E quando a Justiça sente que tem que meter mão e controlo no âmbito das Forças Armadas, Sr. Ministro, é porque o Sr. Ministro não fez o seu trabalho e ignorou os alertas que já então se avolumavam. É a nossa convicção, e vou terminar, Sr. Presidente, é a nossa convicção que o Sr. Ministro não tem condições para continuar como Ministro da República. Mas hoje não é ao Chega que tem que convencer. Hoje é aos milhões de portugueses que tem que dar resposta.